Então, pessoal, eu já estou posicionado aqui numa working copy que está apontando para uma branch, tá? A gente tem o SVN como gerenciador de fontes da Agro 1, né? Obviamente, tem muita gente que se surpreende porque hoje a gente sabe que tem ferramentas bem mais atuais aí com recursos bem mais atrativos para, por exemplo, desenvolvimento distribuído, tá? Mas o SVN nos atende muito bem em praticamente todos os quesitos que a gente precisa aí. A gente tem uma equipe interessante trabalhando concorrentemente no SVN. A gente tem uma média de 50 branches ativas, né, paralelamente sempre, 50 tickets sendo desenvolvido paralelamente, alguns obviamente que param e voltam, e outros vão sendo desenvolvidos de forma mais fluente, tá? Então o SVN não é um problema para a gente. E eu vou comitar aqui, tá? O objetivo é levar esse arquivo para o trunk, tá? Esse arquivo demo SVN Jenkins aqui, ele é um arquivo que foi gerado já de dentro do Delphi, tá? Porque a gente tem um wizardzinho lá para configurar esse arquivo aqui. É esse arquivo aqui que avisa que essa tarefa que eu chamei de demo SVN Jenkins façam um paralelo como se fosse um ticket mesmo, né, que eu estaria resolvendo aqui, que o objetivo então para solucionar esse ticket eu quero levar esse arquivo aqui para o trunk, vou comitar no SVN, tá, através do Tortoise aqui, e vou colocar aqui uma mensagem então dizendo que é trabalho pronto. Obviamente que em produção a gente usa uma frasezinha bem mais complexa que essa, né? Então foi para o repositório. Então, pessoal, dentro da nossa tarefa simulada, dentro do nosso ticket simulado, o próximo passo que eu gostaria de mostrar para vocês é para onde ela vai depois que eu terminei o processo de desenvolvimento, né? No caso, o nosso tester fica sabendo que a tarefa está pronta, ele vem para o nosso Jenkins, tá? O Jenkins, para quem não conhece ainda, é uma ferramenta muito bacana aí que permite configurar e automatizar tarefas, tá? De forma bem ampla, é bem fácil de instalar também, de disponibilizar ele aí no ambiente de vocês. E, enfim, a gente tem uma série de tarefas já programadas aqui que o tester não precisa ter conhecimento de SVN, não precisa ter conhecimento de vários outros processos aí dentro do desenvolvimento. Ele simplesmente chega aqui nessa tarefa que é gerar o teste da EOW, tá? A EOW é a mesma coisa que um ticket para nós na Agro 1, tá? E, enfim, essa tarefa aqui vai pegar um dos projetos que a Agro 1 tem e vai compilar com os fontes daquela nossa branch lá. Então eu vou solicitar a execução dessa tarefa aí, tá? Dessa geração de uma versão de testes. Aqui está a EOW, que no caso é o meu demo SVN Jenkins. Se eu abrir o Combo Box aqui, a gente vai ver que tem uma série de EOWs já, de tickets prontos para geração. Eu vou pegar aqui um processo que é um pouquinho mais leve, então, que é a geração do serialista, por exemplo, e vou pedir para construir. Tá? Aí o Jenkins começou o processo de construção. Tá? A primeira fase aqui, o primeiro estágio é de identificação, onde a gente joga vários parâmetros dentro do log para que, se a gente precise fazer um track do que aconteceu durante essa tarefa aí, o processo de identificação ajuda nessa parte aí. Como as tarefas podem rodar em paralelo, tá? A gente tem um pool de working copies dentro desse server do Jenkins aqui, então aqui ele pega um item desse pool de working copies e começa a trabalhar com esse um item, e dessa maneira ele garante que não tem mais nenhuma outra tarefa utilizando aquele item do pool, né? A preparação do repositório aqui é a parte mais importante, tá, pessoal? Uma das mais importantes, na realidade. Aqui, esse ticket, essa branch, está sendo atualizada com os fontes do trunk, né? Feito isso, começa o processo de build, primeiro dos testes unitários, tá? A gente está em processo bem embrionário ainda da questão de testes unitários, a gente tem poucos testes unitários, tá? Mas eles já estão aí demorando coisa de 26 segundos, 27 segundos para rodar, tá? Então a gente está realmente querendo aumentar constantemente a cobertura desses testes unitários. E a gente está, então, né, também, neste momento, o estágio que está em execução é a build do projeto, né, que vai ser testado em si, que no caso é o serialista. E, né, eu vou dar um pulo no vídeo aqui para que a gente não tenha que esperar todo o tempo que precise, né, para ser gerado o build desse cara aqui. Então, pessoal, agora terminou o processo de build, tá? Ele vai partir diretamente para a conclusão agora, já terminou a conclusão também e as pós-actions, tá? No processo de conclusão, ele copiou o executável que foi gerado no processo de build para um lugar específico na rede,
onde os testers sabem onde buscar, por exemplo, né, vai ter uma pasta lá com o nome da minha tarefa e esse executável lá dentro. E aqui no pos-actions ele basicamente devolve, né, o working copy para o pool de working copies do nosso server. Então, pessoal, fazendo de conta que eu já testei aquele executável, a tarefa foi concluída com sucesso, não deu nenhum erro, né, não precisou voltar com o desenvolvedor, o próximo passo, então, é aprovar essa EOW. Tá? O próprio tester que rodou manualmente, né, os testes necessários dentro daquele ticket lá, ele vem nessa pipeline aqui e pede para construir, né, para rodar essa pipeline. Né? Justamente eu tenho aqui já, essa aqui é a lista de tickets que tem para que já estão em teste, já estão dentro do processo de testes. A partir do momento que eu coloquei, que eu gerei teste da demo SVN Jenkins, ela aparece aqui nessa lista aqui também, tá? Então eu clico aqui e digo que eu quero aprovar essa EOW aqui. Essa aqui roda bem rapidinho. Então, pessoal, agora eu já estou em outra tarefa, tá? A parte de aprovação já foi concluída. Essa tarefa aqui é uma tarefa que normalmente quem executa ela é o gestor da qualidade, tá? Porque ele então vê que já tem tarefas prontas e testadas e aprovadas. E antes de executar esse passo aqui, então ele pode dar uma revisada em alguma coisa, repetir algum teste, conversar com o tester, enfim, ter toda a conversa necessária para garantir que está tudo alinhado. E a EOW estando aprovada, ele pode rodar então a reintegração dessa EOW. Agora notem que realmente só tem uma tarefa aqui que está pronta para reintegrar, todas as outras tarefas de testes não estão aprovadas, tá? Então é só essa aqui que está aprovada mesmo. Vou dar um construir. E esse processo aqui, pessoal, vai trazer, verificar, fazer toda a checagem se tem alguma alteração importante do trunk para levar para a branch, se alguma dessas alterações deveria causar a retestagem dessa branch aqui. Como não houve nenhuma alteração do trunk significativa, ele levou o trunk para essa branch aqui e agora está levando a branch de volta para o trunk. Tá? Então, terminou já todo o processo. Se eu for agora, né, no SVN, então, pessoal, aqui é um show log diretamente da raiz do SVN para que vocês pudessem ver todas as alterações que foram feitas, independentemente de onde elas foram feitas, né? Notem que a primeira revision que eu estou demonstrando aqui, né, abaixo dessas são outras revisions de produção mesmo, feito por outros colegas ou pelo próprio Jenkins, né? Então aqui, nas 19h17 de hoje eu comecei os trabalhos através da criação da branch. Aqui o commit que a gente fez juntos, né, do arquivo que tem que ir parar no trunk. Depois, quando eu gerei a versão de testes, ele marcou qual é que foi a revisão utilizada dentro do arquivo de config para a geração de testes. Isso aqui é o que é utilizado como base depois para verificar se não seria necessário fazer um reteste da EOW por alguma alteração no trunk. Feito isso, a aprovação da EOW, né, a reintegração. Notem que o processo que o Jenkins mesmo fez levou o arquivo que deveria ir para o trunk, uma vez que, obviamente, a tarefa seria essa aí, tá? Foi parar lá no trunk, tudo de forma automática. E, por fim, o Jenkins mesmo excluiu a branch que foi utilizada durante o processo, né? Faz parte do processo de reintegração. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação sobre como é que é o nosso processo aqui, algumas automatizações que a gente fez no Jenkins, né? Além das automatizações da build final, por exemplo, outros testes unitários, né, o deploy dos arquivos de produção, né, algumas coisas acontecem, né, pelo Jenkins, né, esses são os casos mais comuns que a gente vê sendo utilizado o Jenkins, pelo menos nos ambientes Delphi. Né? Espero que vocês tenham gostado aí também desse processo extra do Jenkins, tá?